Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, acompanhei com atenção a discussão que é travada no dia de hoje sobre a questão da segurança pública em nosso estado e principalmente na região metropolitana de São Luís. E quero iniciar as minhas palavras em referência a um tema que foi levantado pelo deputado Adriano Sarney, que diz respeito a uma intervenção federal no Maranhão. Segundo o deputado Adriano Sarney, e tenho a Constituição aqui em minhas mãos, o artigo 34 da Constituição diz o seguinte: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, salvo engano, e o deputado Adriano pode me confirmar, o inciso empregado pelo nobre deputado foi por termo a grave comprometimento da ordem pública. Acredito que tenha sido esse. E lembrar que uma intervenção federal, como diz a própria Constituição Federal, ela prevê o seguinte: artigo 36, parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. E, parágrafo 4º, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. E vou ler aqui para vocês uma matéria da revista Veja, que foi publicada ainda no ano passado, sobre o tema da intervenção federal. A manchete é a seguinte: saiba como funciona a intervenção federal em um estado. Matéria do dia 7 de janeiro de 2014. O sistema prisional no Maranhão vive um colapso, com cenas de bestialidade e detentos decapitados, mas a intervenção é um processo complexo. Apesar do colapso no sistema prisional do Maranhão, com cenas de barbárie que chocaram o país na penitenciária de Pedrinhas, dificilmente o Estado sofrerá imediatamente uma intervenção federal. O motivo é que, para forçar a ação federal em questões internas do Estado, é complexo e, em boa parte dos casos, requer a autorização do Supremo Tribunal Federal ou a anuência do Congresso Nacional. Além disso, a intervenção federal só pode ser autorizada em casos específicos, quando há ameaça à ordem pública ou é urgente a reorganização das finanças do Estado. No caso de Pedrinhas, seria analisado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que confrontará um relatório do Governo do Estado e os documentos enviados pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a situação do presídio. O eventual pedido de intervenção feito pelo Procurador-Geral da República precisaria ser julgado pelo Supremo e teria como relator o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. É permitido que o relator tente resolver o problema administrativamente para evitar a intervenção. Caso o STF autorizasse a intervenção, caberia à presidente Dilma Rousseff editar um decreto determinando a medida, assim como apontar o prazo e as condições da ação federal em casos específicos. É necessário que o Congresso analisasse ainda o decreto em um prazo de 24 horas. Portanto, tenho certeza que, talvez até levado pelo calor do discurso e da tribuna, o deputado Adriano tenha, na verdade, tido a intenção de falar em apoio federal ao Maranhão. Ou seja, a vinda da Força Nacional ou a vinda do Exército no sentido de ajudar a combater a criminalidade, mas nunca nem jamais a intervenção federal. E digo isso pelo próprio exemplo prático, deputado Marco Aurélio, que vivemos em nosso país. Nunca houve uma situação de tamanho caos político, deputado Wellington do Curso, e denúncias de corrupção como existe hoje a nível de governo federal. E nem por isso os mais árduos combatentes da oposição falam em impeachment da presidente Dilma. Muitas das vezes eu já tive a oportunidade, inclusive, de ver, defendem, inclusive, a legitimidade da presidente enquanto presidente e, caso surja um crime de responsabilidade, que seria o caso do impeachment, aí sim haveria o pedido de impeachment junto ao Congresso Nacional, algo que ainda não foi feito até hoje, diga-se de passagem, por nenhum partido político, ou nenhum deputado, ou nenhum senador que tenha a prerrogativa de apresentar
o pedido de impeachment. Portanto, entendo que, na verdade, o pedido que foi feito e o apelo do deputado Adriano... Vossa Excelência me concede uma parte? Assim que puder conceder, deputado Adriano. Seja em relação ao apoio da Força Nacional, que já existe, diga-se de passagem, no nosso sistema prisional. Desde o ano passado, a Força Nacional está à frente do sistema prisional do Maranhão, no sentido de evitar que novas rebeliões aconteçam, como aconteceu no passado, deputado Fábio Macedo. E, portanto, repassando a essa situação, me parece até que um desejo inconsciente, deputado César Pires, ainda que inconsciente, de retirar o governador do cargo. Porque aqui já se falou impeachment do governador, agora se fala em intervenção federal, e nos dois casos o governante seria afastado. Então, quero lembrar a legitimidade pela qual foi eleito o governador do Estado, entendo, respeito e defendo as vozes de oposição, deputado Hélito do Curso, mas dentro da legitimidade. É preciso deixar claro que o governador foi eleito pela ampla maioria do povo maranhense e tem total legitimidade para governar o Estado, evidentemente com as críticas feitas pela oposição. Mas não foi esse o motivo que me fez subir aqui na tribuna. O que me fez subir foram as palavras da deputada Andréa, que respeito, que disse que o povo maranhense está de olho na política e percebe, na verdade, tem a sensibilidade de acompanhar o que os políticos vêm fazendo no Brasil. E aí quero dizer que concordo com Vossa Excelência, deputada Andréa. E faço uma pergunta. Será que essa casa, com os deputados que estão aqui presentes no plenário, será que as mentes que existem no plenário, não é possível que seja feito num tema como esse, como a segurança pública, ao invés de transformá-lo em campo de batalha de um lado e de outro, propor um pacto pela vida? Será que nós não temos a inteligência necessária de apresentarmos projetos de leis? Será que nós não temos a inteligência necessária de fazer essa casa como órgão catalisador, junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Poder Judiciário, junto à Polícia Federal, para que disponha o seu serviço de inteligência, no sentido de melhorar a contribuição que já vem sendo dada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Maranhão? Será que nós não temos ou não teremos nunca a competência de um tema tão relevante como esse, que é a segurança pública, que afeta todos nós, de darmos as mãos e propor ideias que, na verdade, venham, sim, a ter os aplausos da nossa população? Será que sempre haverá essa guerra que a gente ouve de um lado de uma tribuna e de lado de outro? Será que não é possível reconhecer que, ao chamar e convocar 1.000 militares, o governador está fazendo a parte dele? Ele não tem culpa se dos 1.350 não compareceram e dos restantes, deputado Hélio. Só 388 passaram no curso de formação e já iniciaram hoje. É por isso que ele está convocando mais 1.500 para que a palavra dada, que foi a colocação nas ruas, o número de 1.000 militares, seja cumprida. É por isso que houve também hoje, e foram convocados e serão nomeados mais 10 novos delegados da Polícia Civil. É por isso que, no mês de maio agora, mais 68 agentes da Polícia Civil, envolvendo delegados, peritos, escrivãos, agentes e também delegados, foram nomeados pelo governador do Estado. Mas é preciso também reconhecer a situação de insegurança que é levantada pela oposição. E contra fatos não há argumentos. Eu trago aqui dados que foram levados e trazidos pela revista Veja, que diz o seguinte: em uma década, ou seja, nos últimos 10 anos, São Luís teve a maior alta de assassinatos à bala, 316%, deputado Levi. E o Rio teve a maior queda, 68,3%. Ora, o que nós podemos deduzir desses dados aqui? E aí o deputado César Pires é um ardente combativo nesse tema e eu quero reforçar aqui. A UPP, deputado Hélito do Curso, quando vai se implantar em um dos morros do Rio de Janeiro, antes dela levar todo o seu aparato policial, na frente já foi o aparato social. As obras de saneamento básico, a construção de creches, a construção de hospitais, enfim, tudo isso feito pelas mãos do governo federal. E aí eu faço uma pergunta: o que é que o governo federal já fez pelo Maranhão nesses últimos 10 anos, que nós poderíamos dizer que vai diminuir o combate, vai diminuir os índices de criminalidade? Vossa Excelência já viu, doutor Fernando Furtado, algum bairro aqui, o bairro mais violento de São Luís é a Cidade Olímpica, segundo os dados da criminalidade.
O segundo é o Coroadinho. Vossa Excelência já viu alguma ação efetiva do governo federal nos bairros populosos aqui, no sentido de levar equipamentos sociais que venham no futuro contribuir para a redução da criminalidade? Às vezes que vi algum presidente da República vinha no Maranhão nos últimos 10 anos, ou foi para lançar alguma pedra fundamental que não foi para frente, como foi o caso da refinaria Prêmio, deputado César Pires, ou para anunciar algum programa de ordem federal. Mas nunca vi na prática. Tem um projeto que caminha a passos de cágado aí, deputado César Pires, que é o PAC do saneamento básico. Estive outro dia numa reunião lá na Associação de Moradores da Fé em Deus. E é preciso que eles tenham realmente muito apelo e adoração pelo nome daquele bairro, porque é preciso ter fé em Deus para acreditar que algum dia ainda vai mudar alguma coisa. Porque a parte de esgotamento sanitário, deputado César Pires, está toda parada. Já não anda mais algum tempo do PAC do saneamento básico aqui no Maranhão. Agora, recentemente, nós vimos a questão da duplicação do Italuís, e foi falta de recurso também que fez o Italuís parar. Então, a pergunta que faço, e todos nós sabemos disso, segurança pública, deputado Hélio, é muito importante a polícia. E estão aí os nossos policiais dando a vida para que nós tenhamos a segurança necessária. Mas não se faz segurança pública só com polícia. É preciso que a polícia tenha um aparato, é preciso que a polícia esteja melhor equipada, é verdade. É preciso que o efetivo seja maior para que ela não esteja sobrecarregada. Mas não existe segurança pública sem um lado social. E aqui, bem me lembrou o deputado Roberto Costa, existe uma lei de nossa autoria, deputada Andréa, que prevê que as escolas estaduais, elas poderão ser utilizadas pelas associações, pelas uniões de moradores, exatamente no período em que não estiver sendo utilizado para a função letiva. Será que se essa lei estivesse sendo bem aplicada, nós não reduziríamos o índice de criminalidade nos nossos bairros? A partir do momento que um jovem faça parte de uma entidade, deputado César Pires, que muitas das vezes não tem uma sede para ensaiar agora no festejo junino na sua brincadeira. Será que se ele utilizar uma quadra poliesportiva de uma escola dessa do Estado a fazer o seu ensaio, será que fazer isso não faria com que diminuísse também o sentimento de violência e faria com que esses jovens pensassem em outras coisas? Será que nós não somos capazes aqui na Assembleia de ver tudo isso que está passando na segurança pública do nosso Estado e nos reunirmos juntos e pensarmos em uma lei estadual ou em uma proposta que possa ser feita, que possa ser aplaudida pela população e por ambos os lados, independente de coloração partidária, que venha fazer com que realmente nós possamos dar uma contribuição efetiva para diminuir a sensação de insegurança e aumentar a situação que a segurança do nosso Estado possa ter? É essa pergunta que faço e é essa pergunta que deixo a cada um de nós. Eu acho que é importante trazermos o exemplo de outros estados, como bem lembrado pelo deputado César Pires, do Ceará, do Paraná, que quando tem assuntos de relevância de todo o estado, se juntam, deputado Hélio, toda a bancada, se junta sem exceção e corre atrás de propor, seja junto ao governo federal, ações que possam melhorar a vida na capital ou no estado como um todo, ações que, na verdade, e mais do que isso, César Pires, deputado César Pires, e aí eu trago um dado mais importante, no final, eles sempre conseguem as reivindicações que fizeram. Isso é o mais importante, pela sua união, pela sua dedicação, portanto, é isso que propõe essa casa, que a energia despendida para haver tão somente as críticas sejam despendidas também para as sugestões, sejam despendidas para aquilo que pode haver melhor, no sentido de sugerir aquilo que tão bom pode acontecer em nossa segurança pública. Será que, concluindo já, deputado Rogério Cafeteira, será que uma participação mais efetiva do Poder Judiciário nas discussões da segurança pública não pode melhorar, deputado Fernando Furtado, a questão da insegurança? Será que a participação da nossa bancada federal na revisão da lei penal, que é de 1940, não pode melhorar? Até foi citado um caso em um blog, que eu não lembro agora, de um detento, deputado detento não, preso, porque já havia sido condenado, que havia matado a mãe e saiu do indulto do Dia das Mães para cometer um crime. Veja a piada que é esse tipo de legislação. Ele foi condenado pela morte da mãe, mas recebeu, pela lei, o indulto do Dia das Mães e saiu em homenagem à mãe dele. Já não bastasse ele ter
tê-la matado, matou uma outra pessoa nesse dia. Portanto, fica aqui o apelo para que essa casa possa se unir em relação a esse tema e apresentar proposições positivas, no sentido de melhorar a situação da segurança pública. Concedo uma parte ao deputado Adriano Sarney. Ele não se encontra presente. Concedo uma parte ao deputado Rogério Cafeteira. Deputado Braide, de início lhe parabenizar pelo discurso, que vem exatamente no mesmo pensamento do que fiz quando lhe antecedi, mas queria ressaltar aqui a questão do governo federal. O deputado César Pires tem insistido também nessa questão. O governo federal tem sido extremamente mal agradecido ao povo do Maranhão. Não é a grupo nenhum político, é ao povo do Maranhão que deu a maior votação do Brasil para a presidente Dilma. Veja bem, a presidente Dilma tem deixado o estado do Maranhão, a Italuís, parada por falta de recurso. A BR-135, deputado César Pires, que Vossa Excelência sempre tanto fala, parado por falta de recursos. Outra coisa importante, deputado Braide, Minha Casa Minha Vida. Ele tem deixado grandes construtoras aqui numa situação tão desesperadora que, veja bem, tem que apelar para empréstimos pessoais, porque nem crédito no banco essas empresas estão conseguindo mais para manter. Agora, veja bem, quanto de mão de obra deixou de ser aproveitada e está ociosa por causa dessas obras aqui paralisadas. Quantos prefeitos não estão em dificuldade, deputado Braide? Por quê? Porque fizeram convênios oriundos de emenda ou de convênios diretamente com os ministérios e o governo federal está dando o calote neles. Eu conheço inúmeros que têm obras, deputado Braide, completadas 100% e que só receberam até agora 30%, 20%, 40%. Então, é importante que essa Assembleia tenha essa consciência e acho que nós poderíamos trabalhar junto com nossa bancada federal para que pressione o governo federal a que corrija essas falhas. O que o governo federal tem feito com o Maranhão é um descaso, é uma maldade. Muito obrigado pelo tempo. Senhor presidente, peço que me conceda o restante do tempo do bloco, porque ainda vou conceder a parte ao deputado Adriano Sarney e complementar as palavras do deputado Rogério Cafeteira, a quem agradeço pela parte, e dizer, deputado Rogério Cafeteira, que a minha tristeza é viajar para outros estados e toda vez que passo, que vejo, deputado Fernando Furtado, uma área reurbanizada, que vejo um morro como aquele lá do Rio de Janeiro, você passa e já vê que tem a questão da UPP, e lá todos os equipamentos sociais foram frutos de recursos oriundos do governo federal. Quando você anda em vários estados e vê um aparato da polícia, eu sei que aqui no Maranhão também, é evidente que aqui teve recursos federais para aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos, mas é numa escala muito menor do que aquilo que já foi concedido para outros estados. E essa é a minha indignação em relação ao governo federal. Com isso, eu não quero retirar a responsabilidade que o Estado tem sobre a segurança. E acho que é sim dever do Estado proporcionar segurança a todos nós. Mas o governador Flávio Dino tem demonstrado, através de ações, a sua vontade, no sentido de melhorar a segurança pública, como foram essas que já citei para trás. Portanto, o que fica aqui é o pleito para que essa casa, inclusive se for o caso, encabece esse movimento de um pacto pela vida. Não há nada mais importante na hierarquia de valores em nossa sociedade do que a vida. Tudo que nós temos está abaixo da vida, os outros valores que possam existir. Então, é por isso que proponho isso e tenho certeza que essa casa, através dessa legislatura, saberá ter a inteligência, a responsabilidade e a consciência necessária para que a Assembleia Legislativa daqui possam surgir ideias no sentido de melhorar a situação da segurança pública do nosso Estado. Concedo uma parte ao deputado Adriano Sarney. Muito obrigado pela parte, deputado Eduardo Braide. Parabenizo pelas palavras, de forma bastante propositiva. Vossa Excelência subiu para falar da questão da segurança. Mas tenho que discordar no que diz respeito à questão da intervenção federal. Eu vou ler aqui um requerimento
de 23/9/2014, do senhor deputado Bira do Pindaré, do PSB, hoje aliado e secretário do governador Flávio Dino. Solicitação à senhora presidente da República, Dilma Rousseff, no sentido de efetivar medidas para decretar intervenção federal no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 34, inciso 3 da Constituição Federal, visando por termo a grave comprometimento da ordem pública instalado neste Estado. Muito bem. Esse foi um requerimento do deputado Bira do Pindaré, do PSB, secretário de Flávio Dino, que foi aprovado nesta Assembleia, no dia 16 de outubro, este requerimento de um deputado até então da oposição, foi aprovado nesta Assembleia. Requerimento de número 217/2014. Muito bem, o meu requerimento, ele é a cópia desse requerimento. Ele é parecido, é idêntico a esse requerimento. Aí pode surgir a questão. Faço uma pergunta, deputado, se o requerimento foi aprovado pela mesa ou pelo plenário. Vossa Excelência tem como me responder isso? Não sei se foi aprovado pela mesa ou pelo plenário, mas foi aprovado nesta casa. Muito bem. O que eu quero dizer é que o meu é muito parecido. Aí pode surgir a questão, mas na época tinha pedrinhas. Sim, mas agora nós estamos numa situação, aí Vossa Excelência e também o deputado Rogério Cafeteira, que fez também uma defesa do governo, nós vivemos em um problema, em um caos de na segurança pública. As pessoas estão morrendo. Agora mesmo, o policial Max, que é irmão de uma servidora desta casa, morreu. Ou seja, as pessoas próximas da gente. Nós estamos vivendo numa guerra aqui. Mas no governo passado tinha, mas nós estamos aqui discutindo o governo atual, nós estamos discutindo o presente. Aí eu não sei se Vossa Excelência estava pesquisando a questão da lei no momento em que eu falei aqui nesta tribuna. O meu objetivo é instalar aqui um colchão de segurança que nós não podemos fazer sozinho. Nós precisamos do governo federal para fazer isso. Através de uma intervenção. Eu estou pedindo uma intervenção. Eu estou pedindo uma intervenção porque eu gostaria de ver aqui, 30 helicópteros sobrevoando o Maranhão, gostaria de ver caminhões do Exército, gostaria de ter segurança aqui. Gostaria de ter segurança. Agora, é o meu papel da oposição. E Vossa Excelência acha que isso só seria alcançado através de uma intervenção? Vossa Excelência acha que um pedido de apoio não seria atendido? Veja bem, Vossa Excelência, eu estou... Não, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que a intervenção seria o último grau a ser perseguido, até porque trata de afastamento. Mas nós estamos vivendo no momento, aqui no Maranhão, que nós precisamos do último grau. Está insuportável, as pessoas não aguentam mais. Nós precisamos do último grau. O governo do Estado, o governador Flávio Dino disse no ano passado, no dia 1º de janeiro, o governo tomaria conta da máquina pública e da segurança pública. Não aconteceu. Vossa Excelência entende que o problema da segurança também acontece em outros estados? Sim, o problema de segurança... Não, só uma pergunta. Ou acha que só acontece no Maranhão? Porque é uma outra pergunta que eu vou fazer a Vossa Excelência. Veja bem, eu sou deputado estadual pelo Maranhão. Certo. Eu estou preocupado com o Maranhão. Certo. No dia, se um dia o povo quiser e me colocar na Câmara Federal, eu discutirei o Brasil. Mas hoje eu estou discutindo o Maranhão, porque hoje eu estou vendo pessoas do Maranhão morrendo. Eu estou vendo soldados do Maranhão morrendo. Nós estamos morrendo. A sociedade está morrendo. E é isso que eu venho fazer aqui, pedir. Eu acredito que esse meu requerimento não vai passar. Não vai passar. Mas eu tentei. Eu utilizei aqui um argumento, que é um argumento válido. É só isso que eu queria falar. Mas muito obrigado pela parte, deputado. Agradeço a parte do deputado Adriano e respondo ao seu argumento, deputado Adriano, dizendo o seguinte: a oposição, sempre que sobe à tribuna, e eu já vi, inclusive, de discursos de Vossa Excelência dizendo o seguinte: o governo sobe defendendo que a gestão passada fez isso. E que, portanto, inclusive, li uma entrevista de Vossa Excelência, que Vossa Excelência diz o seguinte: não é porque o nosso grupo errou que o atual vai ter que errar. Já que é o grupo da mudança, tem que fazer diferente. E Vossa Excelência está fazendo exatamente o que pregou contra. Está trazendo um requerimento
de membros da oposição passada para se basear nesse requerimento e se basear no seu. Deixa eu só terminar e concedo já uma outra parte, Vossa Excelência. Então, veja bem, o que vocês criticaram em relação a isso, Vossa Excelência está fazendo, está justificando o seu requerimento em algo que aconteceu de um membro que era oposição e hoje é do governo. E eu respondo a Vossa Excelência essa questão do Estado, essa questão de outros estados, deputado Adriano, porque se for o caso, esse é o entendimento de Vossa Excelência, eu acho que a nossa Presidente da República já tem que estar afastada há muito tempo. Porque além da insegurança que campeia em todo o país, e o Maranhão não é exceção, ainda tem as denúncias de corrupção que são feitas contra a Presidente. Então, eu acho que Vossa Excelência, que fala sobre esse tema, na verdade, se entende que tem que haver intervenção federal no Maranhão, mais razões ainda tem para haver intervenção na Presidência da República, com afastamento da Presidente, já que ela não tem mais conta. Mas, para responder a sua pergunta, primeiro dizer que, caso esse seja a finalidade do requerimento de Vossa Excelência, que é conseguir o apoio do Exército ou da Força Nacional, tenho certeza que um pedido resolveria sem a necessidade de intervenção. O que falo em relação à intervenção, e aí digo, me parece que é um sentimento inconsciente, ou talvez consciente, da oposição, deputado Fábio Macedo, de sempre afastar o governador do Estado, seja através de um impeachment, seja através agora de uma intervenção. Quando eu disse aqui, dei o exemplo, deputado Levi, que talvez nenhum presidente da República esteja enfrentando o que a presidente Dilma está enfrentando, mas os juristas vão à televisão dizer que não é caso de afastamento, os próprios representantes da oposição dizem que ela tem que governar com legitimidade. Ora, eu vou até mudar de assunto, porque acho que esse é um assunto que não deve mais nem ser tratado, esse assunto da intervenção federal. Mas ainda respondendo... Deputado, se for possível, eu gostaria de uma parte. Concedo a parte ao deputado Levi. Em primeiro lugar, eu gostaria de profundamente parabenizar pelo seu feliz pronunciamento no tocante à segurança pública. Longe de mim de achar que a oposição não tenha o direito das minorias, o direito de reclamar, mas pela primeira vez eu me sinto orgulhoso de estar nesta casa com o seu pronunciamento, levantando uma questão propositiva de que todos, independente de partido e de governo, independente de ser legislativo, judiciário ou executivo, e até a sociedade civil organizada, que a gente possa contribuir com este mal, que é o mal do século, com este câncer que invade as nossas famílias, que invade o nosso povo, que é a gravidade da segurança pública, que qualquer um, não precisa ser cientista ou estudioso, para saber que não só a polícia militar, as polícias de uma maneira geral, vai resolver este grave problema de segurança pública que hoje nós estamos enfrentando, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil e, pior ainda, em alguns outros países, as coisas são bem piores. Então, eu quero lhe dizer da felicidade com que você colocou esse que o senhor chamou de pacto pela vida. É disso que nós, que dizemos ser representantes do povo, que fomos eleitos para defender também a segurança do povo do Maranhão. A sua ideia é muito bem-vinda e espero que isso contamine e contagie todos esses deputados e todos os organismos envolvidos em uma paz maior, que é a segurança pública nossa e dos nossos familiares. Meus parabéns pelo seu pronunciamento, deputado. Agradeço a parte do deputado Levi. Deputado Eduardo Braga, me conceda uma parte. Concedo já, deputado Fábio Braga. E lembrar, deputado Levi, que Vossa Excelência é médico. Deputado Sten Rezende é médico, deputada Nina Mello é médica, assim como os outros parlamentares que estão aqui são médicos. E Vossa Excelência sabe que um dos grandes problemas da violência é a questão das drogas. E tem certeza absoluta que essa casa tem a condição de se debruçar sobre o assunto através da experiência de vocês, de Vossas Excelências como médicos,
através da experiência de quem vive na pele a questão policial, como é o caso viveu na pele, como é o caso do deputado Cabo Campos, como é o caso do deputado Junho Verde, do deputado Coutrin, que teve uma larga folha de serviço prestado à segurança pública. Eu tenho certeza que essa casa pode despender as suas energias no sentido de construir proposições que venham enfrentar, na verdade, a situação de criminalidade. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu acredito nessa casa, acredito nos deputados que compõem essa legislatura e tenho absoluta certeza que essa casa haverá de contribuir de forma propositivamente para esse tema tão importante que é o tema da segurança pública. Deputado Fábio Macedo. Obrigado pela parte, deputado Andrade. E Vossa Excelência perguntou ao nobre deputado Adriano Sarney se esse caos na segurança, se só era aqui no Maranhão. E eu respondo que não. Infelizmente, esse caos tem tomado de conta no Brasil inteiro. A gente pode citar aqui um estado próximo, que é o Piauí, onde o próprio governador ele pediu que o Exército intervesse lá na segurança, no auxílio, sem ter que pedir a intervenção do governo. Então, o governador ele tem se preocupado, ele já tem se mostrado essa preocupação, tanto que ele já fez a nova chamada dos concursados, e é isso aí, o governador vai trabalhar e pode ter certeza que ele vai resolver, sim, o problema da segurança, e nós, como deputados, vamos estar aqui também para ajudar que acabe, porque essa é uma preocupação de todos nós aqui. Então, a gente não pode usar, deputado, isso como uma questão política, de estar usando como uma questão política, mas sim uma preocupação pública, como deputado e como os legisladores. Eu agradeço a parte, deputado. Agradeço a parte do deputado Fábio Macedo e concluo, senhor presidente, meu pronunciamento com a esperança, e mais do que isso, com a certeza que essa casa haverá de unir esforços no sentido de apresentar propostas para esse bem que há de mais precioso de todos nós, que é a vida, senhor presidente.